Glória a Deus. Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou alegre, estou satisfeito, porque mais uma vez o irmão José Paulo, Pedro Paulo, o irmão Gilvan, Givanildo, esses irmãos, eles todo ano, ou há 3 anos já, eles realizam um trabalho desse porte e me convidam para cooperar com eles. E eu, nesta noite, eu tive o privilégio de ver a irmã Gorete, que está ali, como fruto desse trabalho promovido por esses irmãos. E creio que outros também, outras pessoas têm se convertido através desse trabalho, e isso para nós é uma satisfação muito grande, porque é o nosso maior objetivo. Eu estive agora há poucos dias numa cidade, lá no interior da Bahia, e o presbítero daquela igreja, ou um dos presbíteros daquela igreja, ele era o coordenador daquele congresso, e ele falou para mim que há 16 anos ele aceitou o evangelho ali naquela cidade, quando lá eu estive pregando. E quando eu cheguei naquela cidade, assim que adentrei e ia com o irmão em direção ao templo, uma irmã que vinha num automóvel, ela parou o carro e disse: para eu ouvir, pastor Gilvan, hoje faz 16 anos que eu aceitei Jesus como Salvador, quando o senhor esteve pregando aqui. O irmão que estava comigo no carro, presbítero também daquela igreja, ele disse: pastor Gilvan, hoje também eu estou completando 16 anos de crente, pois aceitei na mesma época. O irmão daquela irmã também falou: hoje eu também completo 16 anos de crente. E meus amados irmãos, para quem prega o evangelho, não existe uma recompensa maior do que essa, de você encontrar pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador por sua instrumentalidade. Quando o irmão Pedro Paulo falou na irmã Gorete, eu pensei que fosse a irmã Gorete lá de Campina Grande, uma irmã lá de Campina Grande, um vaso do Senhor, mas eu fiquei muito feliz em saber que a irmã Gorete aceitou o evangelho no ano passado, quando nós fizemos um trabalho como esse. Não sei se foi na sexta-feira naquela praça, ou se foi no sábado lá, em frente à igreja. Isso, se entregaram as 22 pessoas, e a irmã Gorete, graças a Deus, continue abençoando a irmã, e continue firme nos caminhos do Senhor. Como? Através dela, Jesus já salvou a filha. Porque assim, irmãos, atrás de uma pessoa a gente não sabe quantas vezes. Às vezes a pessoa prega. Eu tenho tido o privilégio de ver muitas pessoas numa noite só aceitando Jesus como Salvador. Eu preguei lá em Salvador, no Balbininho, um ginásio de esporte, e numa noite só, quando eu fiz o apelo, 462 pessoas vieram à frente aceitando Jesus. Mas eu também já preguei, e numa noite só aceitou uma única pessoa. E eu não fiquei triste não, porque atrás de uma ninguém sabe quantas virão. Jesus pregou para a mulher samaritana, só tinha mulher samaritana. A mulher se converteu, entrou na cidade,
E diz a Bíblia que após a mulher veio aquela multidão. E depois que ouviram Jesus, eles disseram: Senhor, já não é pelo que a mulher tem dito para nós, mas é porque nós mesmos temos crido que tu és o Cristo, o Salvador do mundo. De sorte que atrás daquela mulher veio uma cidade. Então não desanime de pregar para pouca gente. Eu prego para muita gente. Eu já preguei uma noite. Não é verdade que faz muito tempo, né? Faz muito tempo, porque agora este ano, agora este mês, pela graça e a misericórdia de Deus, eu completei 30 anos de ministério. Mas no começo, eu me lembro que uma vez em Campina Grande eu fui pregar num culto ao ar livre com um irmão chamado Teixeira, que já está na glória, e era uma noite chuvosa. E o auditório era muito grande. Só tinha uma pessoa encostada num poste. E assim mesmo eu preguei. E Deus abençoou. E nesta noite eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos. E gostaria que você acompanhasse esta leitura. Não precisa você, se quiser, abra a sua Bíblia. Se não quiser, não tem problema. É um texto conhecido. Eu quero apenas que você preste bem atenção. Os amigos também que estão nos assistindo, estão aqui, os que estão mais distantes, ouvindo através desse abençoado som. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 24. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu gostaria que os irmãos, se for possível, repetissem comigo apenas esta expressão do apóstolo São Paulo, apenas esta expressão. Eu vou dizer e depois, se vocês puderem, digam comigo: Cristo, poder de Deus. Vamos dizer mais uma vez, mais bonito: Cristo, poder de Deus. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, nós estamos vivendo num mundo em que uma das palavras mais pronunciadas é a palavra poder. Aonde nós chegamos, nós ouvimos alguém falar em poder econômico, em poder político, em poder atômico, em poder da mente, em poder disso, poder daquilo. Mas eu quero dizer para vocês esta noite que é tudo isso que as pessoas estão chamando de poder não passa de força, porque poder na sua plenitude, poder com todas as letras maiúsculas, só existe um, e esse chama-se Jesus Cristo. Jesus não é uma filosofia oriental ou ocidental. Jesus não é um mito. Jesus não é um conto de fadas. Jesus não é uma superestrela. Jesus é, na realidade, o poder de Deus enviado à terra. E quando o apóstolo São Paulo escreveu essas palavras, ele não estava se estribando,
ele não estava se apoiando em algo que alguém lhe tinha dito, ele não estava se baseando no testemunho de alguém, mas Paulo estava falando de algo que ele conhecia perfeitamente, porque ele um dia também experimentou o poder de Cristo na sua vida. Porque quando nós abrimos as páginas da Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos encontrar este homem, que também se chamava Saulo, como um grande perseguidor dos cristãos. Nos diz a Bíblia Sagrada que quando Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, foi apedrejado, Saulo de Tarso estava presente. E não satisfeito em perseguir os servos do Senhor Jesus Cristo dentro dos muros de Jerusalém, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas com autorização para estender a sua perseguição aos crentes além das fronteiras de Israel. E ele, de posse dessas cartas, lhe autorizando fazer isto, ele preparou uma comitiva, e nos diz a palavra de Deus que saiu em direção a Damasco, a capital da Síria, a fim de trazer todos os crentes presos para Jerusalém. Mas não sabia Saulo que Deus tinha um plano para a sua vida. E quando ele se aproximava daquela cidade, mais ou menos ao meio-dia, nos diz a Bíblia que veio uma luz do céu, um clarão que eu creio que brilhava mais do que 1000 sóis reunidos, e sob o impacto daquela luz, ele caiu por terra. E parece-me que estou vendo aquele fariseu arrogante, prepotente, agora engatinhando com a barba no pó da terra, e ouvindo a voz do santo, que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nos diz a Bíblia que ele, atônito e perplexo, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz lhe respondeu: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões, isto é, dura para ti recuar, voltar atrás. E ele perguntou: que queres que eu faça, Senhor? E Jesus lhe disse: entra na cidade e te será dito o que tens que fazer. E agora aquele homem entra na cidade, e o mesmo Jesus que apareceu a Saulo aparece a Ananias, um homem de Deus, um servo de Deus, e manda ele ir à rua chamada direita, onde ele iria encontrar um homem chamado Saulo, que estava orando. Agora o perseguidor está de joelhos. Agora aquele que era um lobo se transforma numa ovelha, e em vez de perseguir os crentes, está humilhado aos pés do Senhor, está agora transformado, convertido, porque ele experimentou na sua vida este poder maravilhoso, este poder glorioso, que é o poder do Senhor Jesus Cristo. E o que acontece com aquele homem, quando Jesus manda ele ir àquela casa, ele diz: Senhor, mas há muito temos ouvido falar acerca deste homem, como ele persegue os teus servos lá em Jerusalém, e para cá ele veio com a incumbência de pegar todos os crentes que encontrasse pelo caminho e levá-los presos. Mas Jesus disse: vai, porque este é um vaso escolhido para mim, para levar a minha palavra, para testemunhar de mim perante as autoridades em Israel. E Ananias foi, e quando chegou na rua chamada direita, naquela casa que Deus havia lhe indicado, ele entrou, e a sua saudação para Saulo foi esta: Saulo, varão irmão, o Senhor que te apareceu no caminho
me mandou aqui para que eu ore por ti e tu sejas cheio do Espírito Santo, aleluia. E quando ele acabou de orar, como as escamas caíram dos olhos de Saulo, porque quando o crente ora, os milagres acontecem. Quando o crente ora, alguma coisa tem de acontecer. A mão do Senhor se estende, a mão do Senhor se movimenta, e diz o Senhor: operando eu, quem impedirá? Louvado seja Deus. E agora aquele homem se levanta, não é mais um homem vazio, não é mais um perseguidor de crentes, agora é um cristão convertido. E Deus se utiliza de Paulo para escrever a teologia do Novo Testamento, para ser um arauto do Evangelho, para ser o apóstolo da gente. E é este homem que escreveu essas palavras. Mas para os que são crentes, aleluia, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus, aleluia. E eu me sinto um privilegiado, porque eu também prego o mesmo Cristo que Paulo pregava. O Cristo que eu prego não é diferente. O Cristo que eu prego não é um Cristo nanico, não é um Cristo anêmico. O Cristo que eu prego não é o Cristo do crucifixo de ouro ou de prata, que serve para enfeitar o coro da moça, o peito do rapaz. O Cristo que eu prego não é esse Cristo fajuto das músicas de Roberto Carlos, e não é o Cristo dos filmes e nem do teatro. Não é um Cristo de madeira que o cupim transforma em pó, e nem é um Cristo de papelão que a traça rói e destrói. Não é um Cristo de mármore frio, não é o Cristo dos presépios de Natal, uns de louça, outros de plástico, e já existem os que são de estopa. Não é o Cristo dos quadros pintados, das belas artes, um Cristo de cabelos longos, como se fosse uma mulher, de rosto afeminado e de semblante fracassado. Não, o Cristo que eu prego não é o Cristo do Corcovado, lá do Rio de Janeiro, que teve que ser reformado porque estava cheio de lodo e caindo os pedaços. O Cristo que eu prego é o Cristo de poder, é o Filho de Deus, é aquele Cristo maravilhoso que disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, é por esta razão, aleluia, que eu tenho a coragem de sair por este Brasil e por este mundo afora, pregando este Evangelho. É por isso que eu estou aqui nesta praça pública, porque eu sei o Cristo que eu prego, eu sei a mensagem que eu prego. Eu me lembro que uma certa ocasião eu estava pregando num grande congresso aqui no Brasil. Era o encerramento daquele congresso num belo ginásio. E naquela noite eu acabei de pregar, e eu fiz o apelo, e naquela arquibancada ninguém se mexia, não dizia uma pessoa. E eu disse naquela noite: eu quero orar por mais de 100 pessoas aqui se entregando a Jesus Cristo. Houve silêncio naquele ginásio, ninguém se mexia. Parecia que naquela noite não ia haver uma decisão sequer. Passados uns 10 minutos, eu em pé, esperando, as pessoas começaram a descer as arquibancadas, e foi descendo uma após outra, uma após outra. E quando eu terminei o apelo, havia
450 pessoas na frente, aceitando a Jesus Cristo como Salvador. E quando terminou aquele trabalho, lá fora do ginásio, um pastor, um colega meu, ele disse: pastor Gilvan, eu temi esta noite, porque o irmão falou que queria orar por mais de 100 pessoas, e eu esperei mais ou menos uns 10 minutos contados, e eu não vi descer ninguém, e eu fiquei pensando: pastor Gilvan enganou-se. Eu disse: meu irmão, enquanto você estava temendo, eu estava tranquilo, porque eu sei o Cristo que eu prego. O meu Cristo é o Cristo, poder de Deus, que transforma o homem. Cristo é o poder de Deus que transforma o homem. E esta noite eu pergunto aqui: quem experimentou este poder? Quem foi transformado por Jesus? Levante a sua mão e dê-lhe glórias, porque eu também fui transformado pelo poder de Jesus Cristo. E eu quero dizer para vocês esta noite que violência não transforma ninguém, cadeia não transforma ninguém. Eu quero dizer para vocês esta noite que os governos gastam muito dinheiro com assistente social. Eles investem na construção de casas de recuperação, mas quase todo esse dinheiro tem sido em vão, porque o que nós podemos ver é uma sociedade mais violenta, é o homem mais materializado, mais embrutecido. Mas eu quero dizer também nesta noite, eu desafio uma única pessoa que tenha tido um encontro com este Cristo da Bíblia, com este Cristo que nós pregamos, para que a sua vida não seja transformada, não seja mudada, e mudada para melhor, porque é a Bíblia quem garante: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Eu tenho visto, um irmão, por favor, cuide desse moço aqui. Por favor, irmão aqui, um presbítero, o capitão Horácio. O capitão Horácio vai cuidar de você, viu? Um momentinho aí. Sabe por que, irmãos, cuida aqui? Eu falei há poucos dias uma coisa muito séria. Muito séria. Eu fui católico, escute o que eu vou dizer. Eu fui católico. Eu nunca vi um bêbado entrar na igreja católica na hora da missa para perturbar. Nunca vi. E agora as pessoas pensam que porque nós somos crentes, temos que tolerar toda vez aparece alguém para perturbar. Mas aqui não tem a Polícia Federal, nem Polícia Civil, mas aqui tem os carros de fogo, os cavalos de fogo, aqui tem os anjos que desceram essa noite aqui, e ninguém vai perturbar aqui não, porque isso aqui é do Senhor Jesus. Jesus, o poder de Deus, é quem manda aqui. Cristo, poder de Deus que transforma. Ele transformou Saulo, ele transformou Pedro, ele transformou Tiago, ele transformou João, ele transformou Giovana, ele transformou Horácio, ele transformou José, ele transformou Francisco, ele transformou Antônia, ele transformou Gorete, e ele nesta noite quer transformar você. Não interessa quem você é, você pode ser marginal, você pode ser quem for, a pior pessoa aqui deste bairro, mas se você entregar sua vida a Jesus Cristo, Ele vai arrancar este coração de pedra e vai te dar um coração de carne, e vai fazer de você um cidadão do céu, um homem de bem, porque Ele é o poder de Deus. Eu me lembro, aleluia, há uns quase 30 anos passados, eu tinha uma equipe pequena, lá em Campina Grande, uns 4 ou 5 irmãos, e nós saímos todos os sábados para o Baixo Meretrício, para a rua Manuel Pereira de Araújo, em Campina Grande, onde está o Baixo Meretrício até hoje.
e nós pregamos o evangelho ali, e eu vi muitas e muitas mulheres prostitutas vindo à frente banhadas em lágrimas, confessando: eu quero mudar de vida, eu quero este Jesus, eu quero sair deste prostíbulo, eu quero ser gente. E Jesus fez isto muitas vezes ali, e ele não mudou. Naquele tempo eu era muito mais novo do que hoje. Naquele tempo eu poderia ter uns 23 anos. Hoje eu tenho 53, estou caminhando para 54. Eu mudei, mas Jesus não mudou. Jesus é o mesmo. A Bíblia é quem garante que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nele não há mudança, nele não há soma de variação. O seu poder não murcha, não se esgota. O seu poder continua o mesmo e será sempre assim. Louvado seja Deus. Jesus é o poder de Deus que liberta o homem da escravidão, do vício. Liberta. Quantos aqui já foram escravos do cigarro, da cachaça? Jesus libertou. Dê glória a Deus por isso. Eu também já fui viciado. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Não tinha nada que fizesse eu deixar de fumar. Mas eu saía de casa e eu vou botar 2 cigarros aqui. Hoje só fumo esses 2. Quando terminava os 2, eu saía pedindo aos meus amigos. Era dominado pelo vício. Mas um dia alguém falou de Cristo para mim. Um dia alguém falou do poder desse Cristo para me libertar. E quando eu aceitei como meu Salvador, Ele quebrou o jugo do inimigo que pesava sobre mim. Ele arrebentou os grilhões do vício que me prendia. E hoje eu posso dizer, e você também pode dizer: livre sou pela graça de Jesus, livre eu sou. Há muitas pessoas que pensam o contrário. Eu me lembro que, a certa ocasião, eu estava nos Correios em Campina Grande, e chegou uma mulher, e eu tive a oportunidade de me aproximar daquela mulher, e não sei porquê, como foi, eu comecei a pregar o evangelho para ela, e ela olhou para mim e disse: olha, eu quero ser livre. Eu disse: é exatamente por isso que eu estou pregando para a senhora, para ser livre, porque há muita gente que pensa que ser livre é chegar na sexta-feira e ir para um botequim e encher a cara. Há muita gente que pensa que ser livre é viver aí na prostituição, é viver aí no vício. Isso não é ser livre, isso é ser escravo. Livres são os crentes lavados, remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. O diabo não coloca anzol no nosso queixo, o diabo não tem poder sobre nós. Nós somos libertos para a liberdade dos filhos de Deus. Nós somos libertos para servir a este Cristo maravilhoso, porque Ele é o poder de Deus que liberta o homem, liberta do medo, liberta da superstição, liberta da tristeza, liberta da angústia, liberta da depressão. Tem tanta gente hoje com depressão, liberta da feitiçaria, liberta do olho grande, liberta da superstição. Há tanta gente supersticiosa hoje, é tanto que aí cada dia aparece um enganador na televisão. É tarologia, é numerologia, é cartomancia, é vidente, é mãe de Ná, é Walter Machado, é não sei quem. Tudo engana as pessoas, porque as pessoas são supersticiosas. Há pessoas que creem na energia dos cristais, há pessoas que creem numa rezadeira, numa benzendeira, há pessoas que creem num dono de centro espírita, há pessoas que creem num dono de terreiro de macumba, mas não creem na palavra de Deus. E por isso é que este mundo vai se arruinando cada vez mais. Mas no dia em que o homem conhece a Jesus, ele é liberto de todas estas misérias, porque Jesus Cristo foi quem disse assim. Não foi nenhum qualquer, não foi um Zé Ninguém, não. Quem falou essas palavras foi Jesus Cristo. Com as palavras, pastor Gilvan, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Nós somos livres. E por isso estamos nessa praça aqui esta noite. Somos livres para quê? Para pecar? Não. Há um hino na harpa cristã que diz que nós somos livres para nunca mais pecar. Nós somos livres para darmos glórias a Deus. Livres, livres. Jesus já quebrou as nossas algemas pelo seu poder. E você, meu amigo que é escravo, Jesus te liberta esta noite. Você que vive sob o jugo tacão de Satanás, Jesus quer te libertar esta noite. Jesus quer fazer uma obra na tua vida, quer te tirar desta vida de vício, de miséria, tirar desta vida de vício, de miséria, porque você não foi criado para isso. Deus tem uma vida melhor para você. Você foi criado para adorar a Deus na beleza da sua santidade, mas o diabo não tem deixado. Mas nesta noite aqui está um que é maior do que Satanás. Aqui está Jesus de Nazaré, o Filho de Deus vivo, o poder de Deus que liberta o homem. E quantos dizem amém? Jesus Cristo é o poder de Deus que salva o pecador. Não existe outro poder que salva o homem. Não, nenhum outro poder, não existe. Nenhum. É só Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. É como diz o hino 20 da harpa cristã: olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele é quem pode salvar. Maria não salva, Pedro não salva, João não salva, Paulo não salva, André não salva, Tomé não salva, só Jesus salva. Cristiano não salva, pastor não salva, Papa não salva. Mas Jesus salva. Salva ou não salva? Quem aqui pode dizer, eu estou salvo porque Jesus me salvou? Só Ele é que salva, é ou não é? Está escrito aqui, ó, não é no jornal A União, não é no Correio da Paraíba, não é no Jornal Norte, não é no Diário da Borborema, não. É aqui na Bíblia que está escrito isso, que só Jesus Cristo salva. Nós lemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito aqui, ó, no livro de Deus, João 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está escrito aqui, ó, em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo São Pedro fala assim, porque em nenhuma outra salvação, porque também em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Está escrito aqui na Bíblia, escute aqui, Atos 16 e 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Está escrito aqui no livro de Deus, Romanos capítulo 8 e versículo 1, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, é Jesus que salva. Por que só Jesus salva? Porque foi Ele que morreu por nós lá na cruz. Ainda hoje pela manhã eu orava e dizia, Jesus, aleluia, Jesus, eu te agradeço, porque tu fizeste por mim o que ninguém seria capaz de fazer. Ele derramou seu sangue por nós, Ele sofreu por nós, Ele, mas ninguém, não foi outro, foi Jesus. Foi Ele, como diz a Bíblia, que sozinho pisou o lagar da ira de Deus. Foi Ele sozinho que enfrentou os principados e potestades e os aniquilou e os expôs publicamente e triunfou sobre ele na cruz. Foi Ele quem pisou a cabeça da serpente e esmagou. Foi Jesus. E por isso Ele pode salvar. Aleluia. Aleluia. Cristo, poder de Deus que transforma. Cristo, poder de Deus que liberta. Cristo, poder de Deus que salva. Salva. E salva quem? Perdido. Foi Ele quem disse, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que se havia perdido. Amém? Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Olha aqui. Eu estava pregando agora há pouco tempo em São Paulo. Era um domingo à noite, encerramento de um congresso. E eu terminei de pregar. E fiz o que eu fazia aqui esta noite. Eu fiz um apelo às pessoas que estavam ali e que queriam aceitar Jesus como Salvador. E muitas pessoas vieram à frente. E entre elas veio uma senhora morena, ela chorava. De repente ela pediu a palavra. E eu dei a palavra àquela mulher ali. Não a chamei no microfone. Mas de onde ela estava, ela falou assim: pastor, eu quero dizer para o senhor e para todos que aqui estão, que amanhã, segunda-feira, eu iria matar meu esposo. Eu já tinha contratado 2 pistoleiros. E nós 3 iríamos matar o meu marido, porque ele me abandonou. Mas esta noite me convidaram para vir aqui. Eu vi essa mensagem. Eu quero Jesus na minha vida. E quero dizer para vocês que não vou fazer mais isso. Vou despachar os pistoleiros, porque agora eu quero é ser crente nesse Cristo maravilhoso. Meu amigo, Jesus quer te salvar. Ele quer tirar você desta vida de fracasso. Ele quer tirar você do fundo do poço, do charco de lodo. Ele está com a mão estendida para você. É só você querer. Quantas pessoas nós temos aqui que já são salvas em Jesus? Levante a sua mão, por favor. Muito bem, deixa eu ver. Muitas pessoas, graças a Deus. Pode baixar a sua mão. Quantas pessoas nós temos aqui que não são evangélicas, não são crentes? Por favor, levante a sua mão assim também. Levante que eu quero conhecer. Pode levantar, fica a mão levantada, não tenha vergonha, só um instantinho. Levante a sua mão, eu quero ver as pessoas que não são evangélicas. Levante a mão bem alta assim. Levante, eu quero conhecer. Muito bem, levante a mão, levante. Onde você estiver, você pode ser católico, espírita, para mim não importa. Levante a sua mão, muito bem, baixa a sua mão. Pode baixar. Agora eu quero perguntar, os irmãos não se movimentem agora. Agora é que é a hora da guerra. E nem sai agora. Eu quero perguntar quantas pessoas que estão aqui que levantaram a mão dizendo: eu não sou ainda crente, mas ouvindo hoje essa mensagem, eu quero entregar minha vida a esse Jesus. Eu quero passar agora a confiar nele. Os que querem, levante a sua mão comigo assim novamente. Deus abençoe. Levante a mão. Levante a mão onde você estiver. Levante a mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Mas alguém levante a mão. Nós vamos fazer o seguinte, escute aqui. Eu vou convidar as pessoas para vir aqui à frente. Se há alguém que é desviado também aqui, está convidado a vir aqui à frente. Eu quero orar por todos que vieram aqui à frente agora. Agora eu quero contar, meu irmão, minha irmã, com a sua cooperação. Agora eu quero contar com o seu apoio. Isto é, você vai aonde está alguém aí ao seu lado, uma pessoa que não é crente, um convidado seu, um parente seu, um amigo seu, um vizinho seu, alguém que está ao seu lado e não é crente. Aí, uma moça, um rapaz, um senhor, uma senhora, e vem com essa pessoa aqui à frente. Eu quero orar por ela. Traga essa pessoa aqui à frente. Pode vir. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Agora, meu irmão, minha irmã, faça esse trabalho. Ajuda essa pessoa. Talvez ela esteja esperando só uma ajudazinha. Ela está com vergonha. Nós estamos aqui numa praça pública e não é fácil, mas você pode fazer um trabalho agora para Deus. Traga essa pessoa. Ajude esse seu parente, seu amigo, seu convidado. Traga essa pessoa aqui à frente. Eu quero orar.
Não importa quem ela é, como está, você traz essa pessoa do jeito que ela está, por favor. Os irmãos vão ajudando aí e facilitando a chegada das pessoas daqui à frente. Eu quero orar por você, meu amigo, meu senhor, minha senhora, aqui está chegando, eu quero orar. Vem daqui à frente, vem em nome de Jesus, venha daqui para frente, aqui, eu quero aqui, minha irmã, traz para cá, venha para cá, bem pertinho de mim aqui. Mas alguém vem aqui, sai do seu lugar. Meu irmão, minha irmã, ajuda essa pessoa agora. Ajuda enquanto nós vamos orar. Vamos orar. Você agora pode se movimentar, mas se movimentar com esse objetivo de ajudar alguém para vir aqui à frente. Onde está mais alguém? Um moço, um rapaz, uma senhora? Onde está uma moça, um desviado? Alguém esta noite? Alguém que quer entregar sua vida a Jesus, com seus problemas, suas tristezas, decepções, suas amarguras, quer começar uma vida nova, uma vida melhor, uma vida diferente? Venha, sai do seu lugar, onde você estiver. Não tenha vergonha. Sai de onde você estiver. Aonde você estiver, sai agora em nome de Jesus. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. E quero lhe garantir uma coisa. Vou lhe garantir uma coisa. Ninguém oferece mais e ninguém dá mais a você do que Jesus. Eu duvido que alguém lhe dê mais do que Jesus te dá. Porque Jesus dá o perdão a você, o perdão de todos os seus pecados. Jesus dá a salvação da sua alma agora. Não é a prestação, não. Hoje nós vivemos na época do crediário. Hoje, depois que entrou essa moeda forte chamada real, você chega no comércio, é 1 e mais 5, 1 e mais 9, 1 e mais 35. É a época do crediário. Mas Jesus salva à vista. Jesus salva, não é por prestação nem no crediário. Jesus salva à vista. Na hora em que a pessoa aceita Jesus como Salvador, Ele perdoa os pecados e salva. E escreve o nome no livro da vida. Aleluia! Louvado seja Deus, porque esta foi a minha experiência e a experiência do irmão. Deus abençoe você também. Onde está mais alguém? Mais alguém? Os irmãos estão tocando aí. É bonito esse hino. Esse hino é muito bonito. Esse hino diz assim: ao findar, né, o labor desta vida, ao findar o labor. Pode trazer, minha irmã, pode trazer, meu irmão, pode trazer alguém. Vamos cantar, irmão. Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Muito bem, nós não vamos insistir muito. Sabe por quê? Não sou muito de insistir no apelo, porque Jesus não é mercadoria em promoção. Não, Jesus é a coisa mais sublime que existe. Quem quer, quer. Quem não quer, é problema de quem não quer. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós não estamos fazendo um favor a Jesus, não. Estamos fazendo um favor a nós mesmos. E quando a gente apela muito, insiste muito, a pessoa diz: eu vou fazer um favor, eu vou aceitar. Não, senhor. Nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Amanhã, irmão Pedro Paulo, lá na Praça São José. Na Praça São José. O ano passado foi assim, né? Primeira noite, uma noite de ensaio, foi um ensaio. Na outra noite, aquele povo que estava ali, como já foi dito, 22 pessoas aceitaram Jesus. Então amanhã nós estaremos na Praça São José. Os irmãos estão todos convidados. Todos convidados. Agora escute aqui, não vá sozinho. Porque, irmãos, escute bem. As pessoas dizem assim: Pedro pregou no dia de Pentecostes e quase 3.000 almas se entregaram para Jesus. É verdade.
Agora, para se entregar quase 3.000 pessoas, tem que haver no mínimo umas 5.000 pessoas que não são crentes. Porque crente não aceita Jesus de novo. O material para fazer crente que eu conheço é o incrédulo. Não tem outro material. Então leva o material que Jesus faz do crente. Quer saber de uma coisa? Eu vou falar um negócio para você muito sério. Grava o que eu vou falar para você agora. Leva o material, porque o carpinteiro de Nazaré não fechou ainda a sua carpintaria. Jesus ainda faz crente. Ele ainda sabe fazer crente. Então leve amanhã alguém que não é crente, para nós vermos Jesus salvar. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, em cuja presença estamos neste momento, nós te louvamos por esta noite maravilhosa, pela oportunidade e pelo privilégio que nos deste de chegarmos até aqui, esta praça pública, para anunciar as verdades da tua palavra, para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que Jesus Cristo é o poder de Deus que transforma, liberta e salva o pecador. Te louvamos por estas vidas que estão aqui se entregando para Jesus. Te pedimos o perdão para os seus pecados, a libertação, a transformação. Ó Deus, dá-lhes a certeza da vida eterna. Sustenta estas vidas nas tuas mãos e abençoa todos os irmãos que vieram até aqui esta noite. E abençoa os irmãos que sempre estão fazendo esse trabalho. O irmão Pedro Paulo, o irmão Givanildo, o irmão Gilvan e outros irmãos, ó Deus, que cada dia eles sintam mais prazer nesta obra, porque está escrito na tua palavra que tu és fiel e tu não és injusto para se esquecer do vosso trabalho. Portanto, ó Deus, abençoa o teu povo e nos despede em paz. Após este culto, leva cada um em paz para o seu lar. Guarda-nos debaixo do teu sangue. Neutraliza toda e qualquer seta do inimigo disparada contra os teus filhos que aqui estão, e desfaz toda obra maligna preparada contra nós. Dá-nos a tua graça em nome de Jesus. Nós te pedimos tudo e te agradecemos agora e para sempre, e todos digam amém. Agora, cumprimento o seu irmão, aperta a mão dele, aperta a mão da sua irmã e diga assim: a paz do Senhor. E diga assim: amanhã estaremos lá na praça São José. Se Jesus não vier esta noite, se não vier até a hora do culto amanhã, se não for para lá, estaremos todos juntos, no nome de Jesus, uma grande multidão, para fazer aquilo que toda a igreja fazer. A igreja não é para viver de parede, não. É um culto de doutrina, tem um círculo de oração que não pode ser no meio da rua, né? Tem que ser no templo. Agora a igreja do Senhor tem que sair para ir em busca das almas perdidas. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos pelo papo.